Para você entender o que eu vou te explicar, eu preciso te contar uma história. A história da minha primeira vez. A minha primeira vez aplicando em um fundo de renda variável. Tudo começa anos atrás, quando eu era apenas uma criança. Mentira, eu já trabalhava no banco e tinha acabado de ser promovido para analista. E até então eu só investi em renda fixa porque a gente estava em 2016 e a Selic estava em 14%. Para que eu ia começar a me arriscar em renda variável se eu tinha uma garantia fixa de 14% ao ano, quase livre de risco? Mas os rumos econômicos do país estavam mudando e a partir de 2017 a gente entrou em uma trajetória de queda da Selic que permaneceu até o ano passado, quando ela chegou a 2% ao ano. E em determinado momento, como muitos brasileiros, eu tive o seguinte pensamento: renda fixa não está rendendo mais nada. Melhor eu começar a pensar em aplicar em renda variável. Eu comecei a me aventurar nesse mundo caótico e traiçoeiro e cheio de números e gráficos verdes e vermelhos da renda variável. Pelo menos era dessa maneira que eu enxergava as coisas naquela época. Eu cheguei a pesquisar na internet, pesquisei aqui no YouTube e encontrei uns vídeos interessantes, mas nenhum deles abordava o nível de conhecimento que eu tinha, que era um nível muito básico ainda. Então eu comecei a perguntar para as pessoas que trabalhavam comigo, porque afinal eu estava no mercado financeiro. E mais do que isso, eu estava numa área private, que é a área de maior atendimento para pessoa física dentro de um banco. Então assim, eu estava com pessoas excelentes do meu lado. Quem melhor para me ensinar do que eles? Eu estava certo. Eles me ensinaram pra caramba, mas mesmo assim eu não tinha aquela confiança necessária para aplicar uma boa quantidade de dinheiro em ações. É aquela coisa assim, eu tenho que ficar olhando o gráfico? Não vou ficar olhando o gráfico porque isso não é uma tese interessante de investimento para mim. Mas aí então eu tenho que me basear em indicadores fundamentalistas, né? Eu tenho que ir lá analisar os números da empresa. E assim, eu não vou ficar analisando o balanço da empresa, né? Eu não tenho nem tanta capacidade para isso hoje em dia. Então assim, onde que eu acho esses indicadores? Não tem uma maneira fácil? Aí eu comecei a pensar e falei, cara, não é possível, a internet tem tudo. Deve ter isso aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Ah lá, achei. Site, da hora, tem tudo. Todos os indicadores. Calma aí, o que é mais importante aqui? É preço sobre lucro? É V sobre EBITDA? É o ROI? Como que eu sei se tá bom, se tá ruim? Ah, mano, eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho como ficar analisando todas essas ações. Eu não vou fazer. Deixa quieto, renda variável. Opa! Não. Pera aí, eu tive uma ideia. Se eu aplicar em um fundo de investimento, como muitos dos clientes fazem, eu não vou ter que ficar analisando todas as ações, porque aí eu aplico no fundo e aí eu tenho um gestor para cuidar desse dinheiro para mim. É ele que vai ficar monitorando o mercado, ele que vai fazer as escolhas das ações, e ele é profissional, né? É assim, pela experiência que eu tenho, eu já sei que não são todos os gestores que são bons. Isso é um problema. Se eu escolher o gestor certo, souber escolher o gestor, eu acho que vai dar certo isso aqui. Imagina ter um canal que me ajudasse com isso. Eu me inscreveria agora mesmo. Deixa eu entrar aqui então no site do banco para escolher um fundo. Pera aí. Nossa, tem bastante fundo aqui. Tá, vamos pegar pela maior rentabilidade nos últimos 12 meses. Mas se eu olhar só a rentabilidade, não tá certo, não é o suficiente. Pô, ele pode ter a melhor rentabilidade no último ano, mas ele correu um risco enorme e aí, na hora que der chabu, eu vou tomar na cabeça. Nossa, deu até um frio aqui agora. Como que eu vou comparar um com o outro aqui? Não dá, eu vou ter que jogar em Excel, mano. Ai, é difícil demais isso aqui. Esquece. Vou deixar em renda fixa. Beleza. Não, Marcos. Não deixe em renda fixa. Você encontrará uma solução. Não desista. Ok, espírito motivacional. Você tá certo. Eu não posso desistir. Eu vou encontrar uma solução. Nem que eu morra tentando. Nesse site aqui eu consigo comparar todos os fundos juntos, perfeito. Deixa eu pegar os 4 fundos que eu tava pensando. Ah, pera aí. Tá muito número isso aqui, o que é? Risco? Em porcentagem? O que significa? Qual que é o melhor fundo aqui? Eu não tô conseguindo entender. Ah, eu vou desistir. Desculpa, espírito da autoajuda, mas eu desisto. É isso, tava aqui o tempo inteiro. Eu tenho a resposta. E essa foi minha primeira vez. E você, já investiu em fundo de investimento? Conta a sua história, joga aqui nos comentários como foi esse primeiro investimento que você fez, como foi essa experiência. Eu quero saber. O indicador que eu vi naquele momento foi o índice de Sharpe. Esse índice ele foi criado por William Sharpe, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990. Essa belezinha permite você
avaliar o risco em relação ao retorno do investimento. Quando a gente olha só a rentabilidade passada, a gente tem um problema, porque a gente não sabe qual foi o risco que aquele fundo correu para atingir esse nível de rentabilidade. Mas o Sharpe, ele vai além, porque ele junta a rentabilidade com a volatilidade. E essa é a grande sacada do índice. A volatilidade, ela mostra a intensidade do sobe e desce de preços. Como um exemplo, CDI, ele tem baixa volatilidade. Renda variável, ele tem alta volatilidade. Bitcoin, altíssima volatilidade. Imagina que você tem dois fundos e os dois com rentabilidade de 10% em um ano. Mas um desses fundos teve volatilidade de 10%, enquanto o outro teve volatilidade de 20%. Então o segundo fundo ele teve o dobro de variação para atingir a mesma rentabilidade do primeiro. Então o segundo variou isso, enquanto o primeiro variou menos, né? E isso se reflete no índice de Sharpe. Então eu tenho que pegar uma taxa que é livre de risco para usar como parâmetro, que aqui no Brasil a gente usa Selic ou CDI, né? No caso do exemplo eu vou usar o CDI, que teoricamente seria a menor taxa da economia, que também representa a taxa com menor risco da economia. E isso é super importante entrar na conta, porque vamos imaginar, essa taxa é zero risco, tá? Vamos pensar dessa forma. Se eu ganhei 10%, eu ganhei 8% a mais do que a taxa livre de risco. Quanto risco eu corri para ganhar 8% a mais do que a taxa livre de risco? Rentabilidade da aplicação-alvo, 10%, menos rentabilidade da aplicação sem risco, 1,9%, que é o CDI atual, dividido pela volatilidade, que é essa intensidade do sobe e desce, que no caso do meu exemplo foi 10%. Resultado disso, 0,81. Tem um Sharpe de 0,81 esse primeiro fundo. E o segundo? Todos os números iguais, mas a volatilidade foi de 20%. Então o Sharpe desse outro fundo foi de 0,405. E aqui a gente já entende que quanto maior o Sharpe, melhor, porque é melhor essa relação entre o risco que foi tomado e a rentabilidade que foi atingida. Mas nesse mundo nem tudo são flores, não é mesmo? Então eu tenho que te explicar algumas coisas que eu aprendi depois de eu ter aplicado meu dinheiro. São alguns pontos de atenção para quando você está usando esse indicador para tomada de decisão. Primeira coisa, você tem que comparar fundos equivalentes. Não adianta nada você comparar um fundo de renda fixa com um fundo de renda variável. As diferenças das aplicações, os riscos que eles correm são muito diferentes. Você não vai conseguir agregar muito valor com essa comparação que você está fazendo. Então busca sempre comparar com fundos de mesma subclassificação. Então um fundo de renda variável ativo com outro igual e assim vai. E outra coisa, nem sempre o maior Sharpe vai ser o melhor investimento para você. Porque às vezes o fundo ele pode ter um Sharpe de 6, mas ele está entregando uma rentabilidade de 4%, que não é suficiente para você, para os seus objetivos. Então tem que pensar nisso também. Sempre que você for usar o Sharpe, leve em consideração o tempo que você está comparando. Porque, por exemplo, você olha lá e um fundo ele pode ter o maior Sharpe no período de um ano. Mas quando você olha para períodos mais longos, que você deve olhar para 5, para 10 anos, esse Sharpe ele pode mudar. E aí um outro fundo pode ser o melhor. E aí você sabe aquela frase que é repetida o tempo inteiro, e eu vou repetir aqui de novo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O Sharpe, ele analisa o passado, o que já foi. Não me entenda mal, é bem interessante fazer esse tipo de análise, mas isso não garante o futuro. Então você tem que ficar atento e monitorar constantemente para ter certeza que nada vai mudar no meio do caminho. Isso aqui é mais uma ferramenta para ser considerada na sua análise. O índice de Sharpe ele nunca deve ser usado sozinho. Inclusive eu já fiz um outro vídeo com 12 pontos para você ficar atento ao escolher um fundo de investimento. E assim, eu sou uma pessoa bastante cética e crítica com as informações que eu recebo. E eu sou ainda mais crítico com as informações que eu passo, porque eu tenho medo de passar coisa errada para vocês. Eu tenho muito receio de falar porcaria para vocês. Então eu não posso terminar esse vídeo sem trazer 2 pontos que eu considero muito importantes para a discussão do vídeo. Primeiro, que a volatilidade ela representa a oscilação dos preços, a variação, né? E não necessariamente ela vai representar todo o risco que o fundo está correndo, porque ela só vai mostrar os ativos que variaram e a intensidade dessa variação. E é questionável quando você coloca que volatilidade é igual ao risco, porque não necessariamente é. Mas, mesmo assim, a volatilidade é um belo indicativo para você tomar decisão de investimento. E esse é um conceito que você consegue, como um investidor que está iniciando, entender, e tem em vários locais essa informação, entendeu? Então por isso que eu acho super válido ainda considerar o índice de Sharpe e a volatilidade dentro da tomada de decisão. E segunda questão,
Os fundos de investimento são realmente a melhor opção? Porque tem taxa de administração, tem taxa de performance, e já é provado, já se mostra que no longo prazo, quando a gente está falando de 10, 30 anos, essas taxas que são cobradas, elas comem uma boa parte da rentabilidade que a gente ganha. E assim, é lógico que se você fosse aplicar em ações diretamente e você conseguisse fazer esse tipo de aplicação, esse é o mundo ideal, porque você está pagando menos. Então, se você tivesse o mesmo retorno que o fundo, no longo prazo você ia ganhar mais. E aí, para você ter ideia, eu vi um cálculo super legal que o Matheus Rapini fez nesse vídeo aqui, mostrando que dependendo do valor dessas taxas, elas podem comer até metade da sua rentabilidade no longo prazo. Mas dito isso, eu acho que fundos de investimento, eles têm essa mão na roda de você poder contar com um gestor profissional, e a grande questão é você saber escolher um gestor bom para o longo prazo. Mas essa é uma questão muito maior que eu posso trazer em outro vídeo com mais detalhes. Se você quiser, escreve aí embaixo. Para continuar aprendendo, tá aparecendo agora em tela aquele vídeo lá que eu falei de fundos de investimento. Clica aí, vamos continuar assistindo aqui o canal. Continua!